O que parecia ser apenas mais uma tarde de conversa tranquila no programa de Ana Maria Braga, rapidamente se transformou em um dos momentos mais intensos e inesperados da televisão brasileira. O bispo Leonardo, conhecido por suas mensagens profundas e de fé, foi convidado para uma entrevista descontraída no programa matinal. A conversa, que deveria ser sobre sua trajetória e ensinamentos espirituais, tomou um rumo surpreendente. No momento em que o bispo começou a falar de Jesus e sua importância na vida das pessoas, a postura de Ana Maria Braga mudou. Inicialmente, ela parecia desconfortável, como se o assunto não fosse o que ela esperava para aquele dia. Logo, seu tom de voz começou a demonstrar um desconforto crescente. Com um sorriso forçado, Ana Maria interrompeu o bispo. Bispo, sei que para muitas pessoas isso é muito importante, mas não podemos negar que a religião, e especialmente falar de Jesus, é algo que para muita gente está ultrapassado nos dias de hoje. Não é um pouco difícil manter esse tipo de discurso na televisão? O bispo Leonardo, com sua calma característica, respondeu com serenidade. Ana Maria, falar de Jesus não é apenas um discurso. Ele é uma verdade eterna, e sua mensagem vai muito além do tempo em que vivemos. A fé não tem data de validade. Ela transforma vidas, cura corações, traz paz onde há agitação. A plateia ficou em silêncio, observando atentamente a reação de Ana Maria. Ela, no entanto, não parecia convencida, e foi nesse momento que o clima de desconforto tomou conta do estúdio. Ana Maria, tentando mudar o rumo da conversa, fez uma piada sem graça. Bispo, vamos ser sinceros, a gente está em uma era de cientificismo. Falar de milagres assim parece um pouco, como posso dizer, antiquado. As pessoas hoje querem algo mais concreto, mais palpável. O bispo Leonardo permaneceu calmo, mas seu olhar se tornou mais firme. Antes que pudesse continuar, algo completamente inesperado aconteceu. Algo que faria até Ana Maria Braga duvidar de suas próprias palavras e questionar o que realmente é possível no mundo. O que aconteceu a seguir ninguém esperava. No exato momento em que Ana Maria Braga tentava minimizar o que o bispo Leonardo havia dito, algo inexplicável ocorreu no estúdio. Uma leve brisa que não parecia vir de lugar algum começou a circular pelo ambiente. As luzes do cenário piscavam suavemente, criando um efeito de luz incomum. Mas o mais surpreendente foi o som que começou a ecoar, como se algo divino estivesse se manifestando no ambiente. Ana Maria ficou visivelmente desconcertada. Seu sorriso, forçado, desapareceu, e ela olhou para os lados procurando entender o que estava acontecendo. A plateia, que até então estava em silêncio, começou a murmurar, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. O bispo Leonardo, com seus olhos serenos, não parecia surpreso. Ele simplesmente fechou os olhos e rezou baixinho, como se reconhecesse que algo muito maior do que uma simples conversa estava em jogo. Foi então que, de forma espontânea e inesperada, um milagre aconteceu. Uma flor que estava colocada sobre a mesa ao lado de Ana Maria começou a florescer diante dos olhos de todos. Em questão de segundos, uma planta que antes estava fechada e murcha se abriu, exibindo suas pétalas como se tivesse sido tocada por uma força invisível. A plateia ficou em choque observando aquela cena. Ana Maria, sem palavras, olhou para a flor e depois para o bispo, incapaz de esconder seu espanto. Isso é impossível, exclamou Ana Maria, tentando entender o que estava acontecendo. O bispo Leonardo, ainda sereno, respondeu com uma voz calma, mas firme. Ana Maria, milagres acontecem quando abrimos o coração para o divino. Deus não precisa de explicações científicas para agir em nossas vidas. Às vezes, a simples fé é o suficiente para permitir que sua presença se manifeste de maneira surpreendente. A plateia estava atônita. As câmeras captavam cada reação e até os outros membros da equipe de produção que estavam no estúdio se aproximaram para testemunhar o que parecia ser um evento sobrenatural. A flor, agora completamente aberta, emanava uma leve luz dourada, como se fosse iluminada por uma fonte invisível de energia. Ana Maria, ainda em choque, tentou disfarçar a surpresa, mas sua expressão denunciava o que ela sentia. Ela, que até aquele momento havia sido cética em relação aos milagres e à fé, não podia negar o que seus olhos viam. O que parecia ser uma simples conversa sobre religião
havia se transformado em um testemunho real de algo inexplicável. Eu não sei o que dizer, bispo. Acho que nesse momento não tenho mais palavras. O bispo olhou para ela com um sorriso tranquilo e disse: às vezes não é preciso mais do que um momento de silêncio para perceber o que é verdade. O milagre não é algo distante, é algo presente. E muitas vezes ele acontece diante de nossos olhos, basta estarmos dispostos a ver. Neste exato momento, a plateia explodiu em aplausos. O milagre que todos haviam presenciado era um sinal claro de que a fé, por mais que seja muitas vezes desacreditada, possui uma força inegável. Agora vamos falar sobre um outro assunto. Tem um livro que todo mundo está comentando, um tal de Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele mostra o que está por trás das mudanças que vêm acontecendo no país, desde a política até a forma como a mídia trata certos assuntos. Alguns falam que é só exagero, mas ultimamente até eu tenho me perguntado se realmente fosse apenas exagero. Por que será que tem tanta gente querendo censurar esse livro? A plateia ficou em silêncio esperando a resposta. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla, o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O apresentador fez uma pausa antes de continuar. Olha-se até que isso faz sentido. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não pode ser apenas mais uma fake news da direita? A resposta veio com calma, mas sem deixar dúvidas. Quem está prestando atenção já percebeu que muita coisa mudou nos últimos anos. Certos valores que sempre foram a base da nossa sociedade estão sendo deixados de lado. A fé cristã, a família e até a liberdade de expressão estão sendo questionadas. Mas isso não acontece por acaso. Esse livro explica exatamente como isso vem sendo feito e qual a motivação por trás disso. Eles até estão tentando censurar esse manual. Mas para o azar deles, muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar, antes que seja tarde. Agora a plateia estava em um misto de incredulidade e reflexão, assistindo a uma entrevista que tomava rumos inesperados. O que antes parecia uma conversa superficial sobre fé e religião, agora tinha se tornado uma verdadeira aula de respeito, fé e quem sabe até de milagres. O estúdio estava em um silêncio total, os espectadores visivelmente impressionados. O que acontecera com a flor não era algo que se poderia explicar com palavras. Aquela manifestação inexplicável deixava claro que algo maior estava acontecendo naquele momento. Ana Maria Braga, que inicialmente tentava minimizar o que o bispo Leonardo falava agora, estava completamente tomada pela surpresa e pela dúvida. Ela olhou para a flor agora totalmente aberta e brilhando suavemente sob a luz do estúdio, e depois encarou o bispo com uma expressão mista de espanto e respeito. "Bispo", disse ela com a voz trêmula, "eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer aqui diante das câmeras. Como explicar algo tão inexplicável?" O bispo, com sua calma habitual, olhou para ela e sem hesitar respondeu: "Ana Maria, os milagres não precisam de explicações. Eles acontecem para nos lembrar de que há algo além do que podemos ver. A verdadeira fé não exige provas, ela simplesmente existe." Ana Maria, ainda em choque, se virou para o público como se procurasse um entendimento coletivo. A plateia, também surpresa, observava o que parecia ser um momento divino se desdobrando diante de seus olhos. O bispo, percebendo a mudança na atmosfera do estúdio, continuou: "Quando falamos de Jesus, não estamos falando de algo distante, de algo do passado. A fé em Cristo nos conecta ao presente, ao aqui e ao agora. Ele não está em algum lugar no futuro ou no passado. Ele está em todos os momentos, nos menores gestos e nas maiores transformações." Ana Maria, ainda processando tudo o que acontecia, tentou retomar o controle da conversa,
mas sua voz já não tinha o mesmo tom cético de antes. Eu vejo o bispo. Eu vejo a diferença agora. Não é apenas uma questão de fé. É sobre perceber a presença de algo maior, algo que não está nos livros nem nas notícias. Está em cada detalhe que normalmente ignoramos. Ela fez uma pausa e olhou novamente para a flor. A mudança era evidente. Ela estava mais receptiva, mais aberta. O que antes parecia uma conversa apenas sobre religião, agora estava se tornando um momento de profunda reflexão sobre fé, milagres e a própria vida. O milagre não está apenas no que vemos, mas no que sentimos, completou o bispo, olhando para Ana Maria com um sorriso tranquilo, mas cheio de significado. A plateia, que antes estava apenas observando a conversa, agora parecia absorver cada palavra. O ambiente estava transformado com uma energia palpável de reflexão e espiritualidade. Ana Maria, visivelmente tocada, se dirigiu ao bispo com um sorriso sincero e respondeu: Bispo, nunca imaginei que uma conversa sobre fé e milagres pudesse me levar a um lugar tão profundo. Eu posso não entender tudo, mas vejo agora o poder da fé de uma maneira que nunca tinha considerado antes. A plateia, tocada pela sinceridade de Ana Maria, começou a aplaudir. O estúdio, que inicialmente estava cheio de dúvidas, agora estava imerso em uma atmosfera de respeito e admiração pela transformação que acontecia diante de todos. O bispo Leonardo, com sua serenidade habitual, apenas assentiu. Ele sabia que, naquele momento, a verdadeira lição sobre fé e milagres estava sendo dada, e que aquele milagre, embora simples, seria o ponto de partida para muitas reflexões. Agora, a conversa tomava um rumo diferente. Ana Maria Braga, que sempre se manteve afastada de discussões mais profundas sobre religião, agora se via envolvida em uma reflexão sobre fé, milagres e o que realmente importa na vida. Sua postura diante do bispo Leonardo havia mudado completamente, assim como a sua visão sobre o que ela havia considerado até então impossível. O estúdio estava agora imerso em uma reflexão coletiva. A plateia, que antes observava passivamente, começou a se movimentar, comentando entre si, tocada pela transformação que presenciava. Ana Maria Braga, que durante a entrevista foi cética, agora se mostrava atenta e respeitosa, como se a experiência que ela vivenciava estivesse abrindo seus olhos para algo maior. As câmeras capturavam cada detalhe, e os telespectadores em casa não tardaram a reagir. Nas redes sociais, começaram a surgir comentários sobre o que todos acabaram de ver. O milagre que aconteceu com a flor se tornou símbolo de algo muito maior do que um simples episódio televisivo. Era um reflexo do que muitos consideravam impossível, mas agora passava a ser real para todos os envolvidos. Eu nunca imaginei que veria algo assim na TV. Acho que o bispo realmente tocou em algo muito profundo. O que ele falou sobre Jesus e fé me fez refletir sobre o que tenho ignorado na minha vida. Este programa nunca mais será o mesmo. Milagres acontecem de formas que não podemos explicar, e agora sei que não posso mais ignorar o que a fé pode trazer. As reações nas redes sociais eram um reflexo direto da mudança de postura de Ana Maria. Ela havia, sem querer, se tornado parte de algo que transcendia o entretenimento. A maneira como ela agora via o milagre era diferente, como se uma cortina tivesse sido retirada diante de seus olhos. No estúdio, Ana Maria se voltava para o bispo, mais uma vez buscando entender o que acontecera. O bispo, com sua tranquilidade habitual, parecia satisfeito com o impacto que sua mensagem teve. Ele sabia que aquele momento não se tratava apenas de um milagre visível, mas de uma mudança interior que estava acontecendo em muitas pessoas. Bispo, eu não sei o que mais dizer. O que aconteceu aqui foi algo realmente extraordinário, disse Ana Maria agora com um tom mais genuíno, sem a resistência inicial. O bispo sorriu com sabedoria. Ana Maria, o milagre não precisa ser algo grandioso ou espetacular para ser real. Às vezes, ele se manifesta de forma simples nas pequenas mudanças que ocorrem dentro de nós. O maior milagre que podemos viver é o de abrir os olhos para o que realmente importa e permitir que a fé nos guie mesmo nos momentos mais inesperados. Ana Maria absorvia aquelas palavras claramente tocada. Ela agora compreendia
que sua dúvida inicial não era só sobre fé, mas sobre a própria transformação que ela poderia vivenciar. Era uma lição que ia além do programa. O ambiente no estúdio se acalmava, mas a energia ainda era palpável. O bispo Leonardo, com sua fala profunda, havia tocado não apenas Ana Maria Braga, mas todos os que estavam assistindo, tanto no estúdio quanto em casa. Agora, o programa tomava um novo rumo mais introspectivo e reflexivo. O bispo e Ana Maria estavam prestes a discutir como esses milagres e transformações podem acontecer todos os dias nas nossas vidas quando nos abrimos para a possibilidade de algo maior. E como o bispo havia dito, talvez o maior milagre fosse justamente a abertura para o desconhecido, para a fé, para a verdade. O estúdio estava imerso em um silêncio reflexivo. Ana Maria Braga, com os olhos ainda fixos na flor, agora estava em um momento de profunda introspecção. Ela olhava para o bispo Leonardo como se estivesse finalmente compreendendo algo que até então havia sido difícil de aceitar. O que parecia ser apenas um momento comum de entrevista havia se transformado em uma jornada espiritual, algo que tocava mais do que apenas a superfície da conversa. A plateia, que já estava visivelmente emocionada com o que ocorrera, começou a se manifestar. Pessoas nas primeiras filas enxugavam discretamente as lágrimas tocadas pela mensagem de fé e transformação que o bispo havia transmitido. Até mesmo a equipe de produção parecia tocada com algumas expressões de surpresa, misturadas com respeito. Ana Maria, tentando retomar o controle do programa, mas sem perder o olhar contemplativo, se dirigiu ao bispo. Eu não esperava viver algo assim, bispo. Eu, que sempre fui tão cética sobre milagres e fé, vejo agora que há algo muito maior do que eu podia entender. Essa experiência, esse milagre me fez refletir profundamente sobre o que realmente importa. O bispo olhou para ela com um sorriso sereno e respondeu: Ana Maria, você não está sozinha nessa busca. Todos nós, em algum momento da vida, temos dúvidas, questões e buscamos respostas. O milagre não é algo que acontece apenas para alguns. Ele está disponível para todos nós. A questão é saber se estamos dispostos a recebê-lo. A plateia ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O impacto do momento parecia ecoar em cada canto do estúdio. O milagre da flor não era o fim da história, mas o início de uma reflexão mais profunda que ia além da religiosidade. Era sobre fé, sobre os milagres diários que muitos ignoram e sobre a importância de se abrir para o divino em momentos de dificuldade e questionamento. Ana Maria continuou agora com uma sinceridade que nunca antes havia mostrado no programa. Acho que a maioria das pessoas como eu vive sem perceber esses pequenos milagres no dia a dia. Estamos tão focados no imediato, nas coisas do mundo, que esquecemos de olhar para o que está ao nosso redor. O bispo assentiu. O milagre não está apenas no que vemos de forma grandiosa. Ele também pode ser encontrado nas pequenas coisas, no amor, na generosidade, na empatia. Se pararmos um momento para olhar ao nosso redor, veremos que estamos cercados de milagres. Mas é preciso estar atento e com o coração aberto para percebê-los. Ana Maria se virou para o público e fez uma reflexão final. Eu acho que todos nós precisamos parar mais vezes, olhar ao redor e talvez perceber que milagres acontecem em momentos que nem imaginamos. Pode ser uma flor, um sorriso, um gesto de bondade e às vezes até uma conversa como a de hoje. A plateia, agora com uma energia diferente, começou a aplaudir não apenas pela entrevista, mas por todo o momento de transformação que estavam vivenciando. O bispo, com humildade, agradeceu o carinho e a receptividade de Ana Maria e do público. Ele sabia que muitas vezes o maior milagre era aquele que transformava corações, que fazia as pessoas pararem e refletirem sobre o que realmente importa na vida. Aquele episódio nunca mais seria esquecido. O milagre da flor se tornaria um símbolo de algo muito maior, a transformação pessoal e a abertura para a fé, para os milagres que podem acontecer em qualquer momento. Ana Maria Braga, que começou o programa com dúvidas, agora parecia uma pessoa diferente, mais receptiva e atenta ao divino.
O bispo Leonardo, com sua calma e serenidade, havia plantado uma semente que sem dúvida continuaria a crescer nas mentes e corações de todos que assistiram ao programa. E você? Já parou para pensar em quantos milagres acontecem ao seu redor, mas você não percebe? Já se permitiu abrir o coração para ver o divino em pequenas coisas? Se esse momento tocou você, de alguma forma, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias que fazem a diferença. Até a próxima!